Graças e paz, irmãos. Bom dia. É bom estarmos juntos na casa do Senhor para adorar o seu santo nome. E vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 127. Vamos estar meditando nesse salmo pela manhã, especialmente que hoje nós estamos também comemorando os Dias dos Pais. Salmo de número 127. Assim diz o Senhor em sua palavra. Cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por mais esse dia e oportunidade. Que o Senhor aplique a tua palavra que foi lida. Que o Senhor, como o Pai sobre todos os pais, possa abençoar o seu povo nessa noite, nessa manhã, por meio da tua palavra, em nome de Cristo, a quem oramos. Amém. Irmãos, se você é homem, com certeza já ouviu algumas frases do tipo: homem não chora, homem não tem medo, homem nem adoece. Eu lembro de uma história interessante que quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, estava na casa da minha avó, brincando, como menino traquina, em cima do banco, levei uma queda muito feia. E eu lembro que quando eu caí, eu fico olhando para o céu e eu começo a pensar: homem não chora. Mas como não tinha ninguém perto de mim, eu disse: eu vou chorar. Então, nós como homens, irmãos, nós desde cedo aprendemos que tudo depende de nós, que nós devemos controlar tudo ao nosso redor. Então, queremos garantir o futuro dos nossos filhos, queremos impedir todas as suas dificuldades, queremos proteger a nossa família de todas as dores. Isso, irmãos, não é, lógico, uma exaltação à fraqueza. Contudo, irmãos, existe um tipo de fraqueza que é divina, a fraqueza de um homem que depende de Deus. Então, o problema não está em assumir a nossa responsabilidade como cabeça, como chefe do lar. Contudo, o problema começa quando esquecemos quem é aquele que abençoa os nossos esforços. Por isso, eu queria meditar com os irmãos nessa manhã sobre o seguinte tema: o Deus que abençoa os nossos esforços. O Salmo, irmãos, de número 127, ele é conhecido como Salmo de Romagens, que eram salmos que eram cantados pelos israelitas enquanto subiam para Jerusalém nas suas festividades. Este salmo, ele reflete a dependência de Deus e a futilidade de esforços humanos sem a bênção divina. Para alguns comentaristas, esse salmo ele foi escrito por Davi para o seu filho Salomão, onde o mesmo deveria construir uma casa, construir uma cidade e aprender a governar os seus filhos também
no temor do Senhor. Então Davi o instrui a olhar para Deus e a depender da sua providência, sem a qual toda a sua sabedoria, cuidado e diligência seria inútil e seria vão. Alguns comentaristas, conforme nos diz o título desse salmo, que fala sobre ser de Salomão, acreditam então que esse salmo também ele foi escrito pelo próprio Salomão, como indica o título aqui que nós lemos. O mesmo era dotado de espírito, a qual Deus assim tinha dado a ele o espírito de sabedoria e assuntos do governo, a qual ele deveria e conhecia por sua própria experiência. Então aqui, irmãos, somos ensinados que aqueles que edificam cidades, sistemas, fortunas, impérios e igrejas, todos trabalham em vão, sem a bênção de Deus. Então este é o salmo do edificador. Cada casa é edificada por algum homem, mas aquele que edifica todas as coisas é Deus. Então, irmãos, esse salmo ele é escrito contra a autossuficiência. Por isso, irmãos, em primeiro lugar, nós devemos entender que aquele que abençoa os nossos esforços na família é o Senhor. É o que vai nos dizer o verso de número 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A palavra aqui, irmãos, em vão, é a palavra-chave do versículo. Porque os homens desejam construir e sabem que devem trabalhar e, portanto, empregam toda a sua habilidade e força. Contudo, a menos que o Senhor abençoe essa construção, é inútil para os homens construírem, assim como foi para os construtores na Torre de Babel. É exatamente isso, irmãos, que a Bíblia nos traz como contraste. Se lembrarmos lá de Gênesis capítulo de número 11, os homens eles se esforçam por conta própria a querer construir aquela torre. Contudo, ali, ao invés de haver uma edificação, o que há? Confusão. É ali onde nós vemos que Deus ele confunde todas as línguas, onde cada homem ele vai para o seu lugar. Então o salmista aqui, irmãos, nos ensina que todos os esforços, seja na construção de uma casa ou proteção de uma cidade, são em vão se não forem acompanhados pela bênção e direção divina. A colher do pedreiro e o martelo e os seus instrumentos são vaidade, a menos que o Senhor seja o mestre e construtor da sua casa. O verbo aqui, irmãos, edificar e guardar, ele sublinha a necessidade da presença de Deus em todos os aspectos da vida. Não estamos seguros por causa dos vigias, se o Senhor se recusar a vigiar por nós. Mesmo que os guardas estejam vigilantes e cumpram seu dever, ainda assim o lugar pode ser surpreendido se Deus não estiver lá. Irmãos, nós percebemos que todo esforço humano para a construção do nosso lar, para a construção da nossa família, se não estiver, irmãos, na rocha que é Cristo, edificados pelo Senhor, é em vão, é inútil. Não me basta, irmãos, todo esforço humano sem a bênção do Senhor. Observe também, irmãos, que o salmista ele não ordena ao construtor que cesse o seu trabalho. Ele não está dizendo assim, olha, deixe de trabalhar. Nem sugere que os vigias negligenciem o seu dever. Nem que os homens demonstrem sua confiança em Deus, não fazendo nada. Pelo contrário, ele pressupõe que farão tudo o que puderem. Contudo, se a confiança deles não estiver em Deus, tudo é em vão. João Calvino, comentando esse texto, ele fala algo interessante. Ele diz o seguinte: não é da vontade do Senhor
que sejamos como blocos de madeira, ou que fiquemos de braços cruzados sem fazer nada, mas que nos dedicamos a usar todos os talentos e vantagem que Deus nos conferiu. Então, esse salmo, irmãos, não é uma defesa pelo ócio ou pela negligência. O que Deus está dizendo aqui, através desse salmista, é que nós devemos sim trabalhar, que nós devemos sim vigiar, que nós devemos sim proteger a nossa casa. Contudo, mesmo que possamos fazer todas essas coisas, se Deus não abençoa nossos esforços, tudo isso é em vão. Então, irmãos, devemos manter todos os esforços possíveis, orando com nossas famílias, lendo a Bíblia com eles, os trazendo para a igreja, protegendo suas mentes e seus corações. Contudo, quem faz prosperar os nossos esforços é Deus. Agora, irmãos, imagine, para nós, como homem, que muitas vezes somos aqueles que somos levados a pensar que a segurança do nosso lar está no nosso braço, que a segurança do nosso lar está na nossa grande força. Não, irmãos, esse salmo ele é contra a autossuficiência humana. Antes de tudo, irmãos, nós que somos pais, nós devemos lembrar que temos um Pai no céu que cuida de nós. Eu acho interessante, irmãos, porque a Bíblia que nos ensina e ensina cada um de nós a ensinar nossos filhos no caminho do Senhor, nos ensina acima de tudo que nós também que somos pais, somos filhos. Nós temos um Pai, irmãos, que cuida de nós. É por isso que a oração que Jesus nos ensinou começa dizendo: Pai nosso que estais nos céus. Então, acima de tudo, irmãos, nós devemos entender que nos nossos esforços para construir o nosso lar, para edificar a nossa casa, para proteger contra as investidas do inimigo, nós devemos lembrar que existe um Deus que está acima de nós. Existe um Deus que, de fato, é o guardião do nosso lar. Por causa disso, irmãos, se o Senhor não prosperar a sua obra, tudo será em vão, pois o principal construtor é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por causa disso, irmãos, é Ele que abençoa os nossos esforços na construção da nossa casa. É por isso, irmãos, que os jovens que ainda vão se casar, eles devem lembrar antes de tudo que melhor do que uma geladeira nova, melhor do que um carro novo, melhor do que uma televisão nova, melhor que uma casa nova, é melhor começar com o Senhor. É Ele, irmãos, que vai ser aquele que vai como proteger a nossa casa das ciladas do inimigo. É Ele que vai proteger os nossos filhos. É Ele que vai construir a nossa casa na rocha, que é Cristo. Por causa disso, irmãos, nós devemos lembrar, especialmente os homens que estão aqui, se esforce, trabalhe, proteja, mas acima de tudo, lembre da sua fraqueza. Lembre que você é nada, que você é pó, que você depende totalmente do Senhor. Se lembre, irmãos, quando Deus criou Adão e Eva, Ele deu uma ordem a Adão. Adão, você vai guardar e vai cultivar esse jardim. Contudo, irmãos, a Bíblia diz que a serpente, mais sagaz de toda a criatura de Deus, foi lá. E por causa disso, o texto vai dizer algo interessante. Lá em Timóteo, o texto diz assim que Adão não foi enganado. Quem foi enganado foi Eva. Por causa disso, irmãos, nós devemos lembrar que aquele que protege o nosso jardim, aquele que guarda a nossa casa, é o Senhor. Contudo, irmãos, em segundo lugar, Deus é aquele que abençoa os nossos esforços, irmãos, no nosso trabalho.
Veja que o texto vai nos dizer agora no verso de número 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Irmãos, porque o Senhor é o principal meio de repouso. Toda preocupação excessiva é mera vaidade e aflição de espírito. Jesus nos ensina isso. Ele diz, por que vocês vão andar ansiosos? Vocês podem acrescentar algo à altura de vocês. Contudo, irmãos, também devemos ser diligentes. Por isso o Senhor abençoa a nossa diligência. Contudo, não devemos nos preocupar de maneira excessiva, pois isso desonra o Senhor e jamais pode garantir o seu favor. Alguns irmãos negam a si mesmo o descanso necessário. Pela manhã, eles levantam-se antes de descansar. À noite trabalham muito depois do toque de recolher. Alguns homens, inclusive, se privam das refeições, comem a comida mais simples e a menor quantidade possível. E o que engolem é levado com as lágrimas salgadas da tristeza, pois temem que o pão nosso de cada dia lhe falte. A ideia aqui, irmãos, nesse salmo, é a ideia daquele homem que ele nem dorme direito e não cessa de trabalhar com medo de perder a sua riqueza. Com medo, irmãos, de perder aquilo onde está o seu coração. Por isso, ele fala, irmãos, de ser penoso, é pão de lágrimas, é pão de sofrimento, de dor, de angústia. Ao invés, irmãos, dessa riqueza que ele construiu, de ser momento para ele desfrutar, isso torna para ele aflição e angústia. Por causa disso, irmãos, o Senhor, o Salmo vai nos dizer, faz com que os seus escolhidos descansem nele, em feliz liberdade de preocupações. O texto aqui, irmãos, pode significar que Deus concede bênçãos aos seus, mesmo enquanto eles estão descansando. Assim como Deus concedeu o desejo a Salomão enquanto ele dormia. Irmãos, quando nós descansamos em Deus, é Ele que trabalha por nós. A ideia é exatamente, irmãos, do homem aqui, que ele acha que seus esforços vão garantir o seu mantimento. E o ponto aqui, novamente, o salmista não está ensinando aqui o ócio. Inclusive, Satanás, ele tentou Jesus com isso. Ele vai dizer, né, lá em Mateus 4, onde ele diz, olha, tu és o Filho de Deus, se joga aqui, né, que os anjos, ele vai dar ordem aos anjos para te proteger. E aí Jesus responde a Satanás e diz, olha, não tentarás o Senhor, seu Deus. Então o salmista aqui, irmãos, não está defendendo a preguiça, não está defendendo o ócio, mas a ideia, irmãos, é que podemos ter um sono e um descanso profundo, porque Deus tem cuidado de nós. E a pergunta é, irmãos, que fazemos nessa manhã, como você está dormindo? Você está deixando de dormir por causa de preocupações excessivas? Se está, irmãos, vá ao pé de Cristo. Durma no colo do Senhor. É Ele, irmãos, que cuida de nós. É Ele, irmãos, que, como o salmista diz, que Ele pega as nossas lágrimas e coloca no seu odre. As suas lágrimas estão com o Senhor. Descanse nele. Observe, irmãos, como Jesus dormiu em meio à agitação de uma tempestade no mar. Ele sabia que estava nas mãos de seu Pai. E, portanto, era tranquilo em espírito, que as ondas o embalavam para dormir.
enquanto todos estavam preocupados com a tempestade, ao ponto que um dos discípulos disse: Mestre, tu não estás vendo o que está acontecendo? Tu estás dormindo. É exatamente isso, irmãos. Deus está trabalhando quando nós estamos dormindo. Por causa disso, irmãos, seria muito mais comum conosco se fôssemos parecidos com Ele, se fôssemos parecidos com o Senhor. Por causa disso, irmãos, o sucesso do nosso trabalho e segurança se encontram na bênção de Deus e não no nosso labor excessivo, que nos impede muitas vezes de servi-lo e que só geram desgaste e ansiedade. Irmãos, quanto nós estamos deixando de servir a Deus de maneira apropriada, especialmente nós, homens. Muitas vezes nós não temos tempo, irmãos, para servir a Deus de maneira apropriada, porque nós estamos correndo atrás, irmãos, de recursos desse mundo. Nós estamos colocando o nosso coração em coisas passageiras em vão. Se 5.000 desse para cuidar da nossa família, muitas vezes para nós homens não seria o bastante, a gente queria 50.000. Contudo, quando nosso coração não está em Deus, 50.000 não é bastante, a gente tem que ganhar 100.000 reais. Ou seja, nós nunca descansamos, nós sempre trabalhamos, buscando, irmãos, assim, muitas vezes, trazendo doenças físicas para nós, emocionais e especialmente doenças espirituais. E aí, irmãos, não sobra mais tempo para o Senhor. Não sobra, irmãos, tempo para aquela oração que nós fazíamos quando nós acordávamos. Você se lembra disso, de quando acordava de 4h30, 5 horas da manhã para conversar com o Senhor. Mas hoje você está tão cansado que quando você acorda de 5 horas da manhã, irmãos, não é mais para conversar com o Senhor, mas é para conversar com os negócios, para conversar com os assuntos desse mundo. Por causa disso, irmãos, principalmente nós homens, coloquemos a nossa segurança, a nossa confiança no Senhor, e enquanto nós estamos descansando, Ele está cuidando de todas as coisas. Se lembre, irmãos, de João 3, quando Jesus fala com Nicodemos acerca do Espírito Santo, que é como um vento. Você não está vendo, mas Ele está trabalhando. E aqui, irmãos, isso é alegria e confiança para cada um de nós. Porque onde podemos às vezes nos preocupar, onde nossos filhos estão na faculdade, no trabalho, nós podemos orar que mesmo à distância nós sabemos que Deus está cuidando deles. Por causa disso, irmãos, em terceiro lugar, é Deus que abençoa os nossos esforços na criação dos nossos filhos. O texto agora, irmãos, do verso 3 a 5, nos diz o seguinte: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A afirmação aqui, irmãos, do que os filhos são herança do Senhor, carrega uma força teológica muito profunda. Porque na cultura do Antigo Testamento, a herança era a porção que garantia sustento, identidade e continuidade tribal. Ao qualificar os filhos como herança do Senhor, o texto descoloca o foco do esforço humano para a iniciativa humana. A ideia, irmãos, a iniciativa divina. A ideia, irmãos, que o texto nos diz é que os nossos filhos, que os filhos não são gerados apenas de forma natural. A ideia aqui, irmãos, é que os filhos, eles vêm por causa da iniciativa divina.
E aí nós lembramos do caso de Abraão e Sara. Eu acho muito interessante porque lá em Gênesis 11, o texto nos diz que Sara era o quê? Estéril. E aí Deus faz uma promessa a Abraão que ele seria pai de multidões. Agora, como um homem vai ser pai de multidões se a mulher não pode gerar? E aí nós sabemos o que acontece, tanto Abraão como Sara quer dar um jeitinho, uma ajuda a Deus, e por causa disso vai gerar muito problema, até hoje dá muito problema por causa disso. Ao ponto, irmãos, que na velhice Deus gera no ventre de Sara. Ao ponto, irmãos, de que quando o anjo vai anunciar a Sara, ela fica incrédula, anunciar a Abraão, ela fica incrédula, ela até sorri. Contudo, irmãos, lá na frente, ela batiza o seu filho, de nome de Isaque, aquele que ri. E a ideia, irmãos, é exatamente essa. É Deus, irmãos, que gera, que nos abençoa através de filhos. Então, irmãos, nenhum pai, ele produz filhos por sua própria capacidade. Eles são um dom soberano que pertence ao Senhor e vem deles como bênção abundante. Ele dá filhos, não como uma penalidade, nem como um fardo, mas como um favor. E aqui, irmãos, vai exatamente contrário à cultura moderna. Esses dias eu estava vendo um vídeo e eu acho interessante porque a Bíblia diz que até as pedras clamam. E um convidado, duas pessoas ímpias, conhecidas até em rede nacional, um pergunta para outro que era pai e ele não era pai, ele não tinha filhos, ele diz, como é que você fala que filho é bênção? Porque você agora vai ter que trabalhar mais, você vai ter que sacrificar, ele vai dar problema, vai dar dor de cabeça. Aí começou a dar várias coisas que os homens argumentam para falar hoje que os filhos não são bênção do Senhor. E aí o ímpio diz, ele é verdade. Contudo, os filhos é a mostra verdadeira da paternidade. Porque amar não está ligado ao merecimento, mas está ligado a retribuição. E é exatamente isso, irmãos, que a Bíblia nos ensina. Lá em 1 João, capítulo de número 4, ali depois de João falar sobre os falsos mestres, João diz exatamente isso, que o amor, ele é uma essência divina que não vem por meio do merecimento, mas pela graça de Deus. Ou seja, amor, irmãos, não é merecimento. Amor é graça. É misericórdia. Amor, e a prova desse amor, segundo João, ele diz que é no fato de que o próprio Filho de Deus morreu por nós. E ele ecoa, irmãos, a palavra de Paulo aos Romanos. Quando nós éramos ainda pecadores, Jesus Cristo morreu por nós. Então, irmãos, amar não é merecimento. Esse é o amor humano. O amor humano nos ensina que nós devemos retribuir da forma que as pessoas nos retribuem. Porém, Jesus nos ensina que nós devemos amar, inclusive, os nossos inimigos. Por causa disso, irmãos, os nossos filhos, irmãos, são amados por nós, não por merecimento, mas unicamente por graça. Por causa disso, irmãos, nós percebemos para que serve construir uma casa se não tem ninguém em sua casa para mantê-la depois dele. De que adianta ser dono de vastas terras se nós não temos ninguém para estar lá? Contudo, neste assunto, o homem também é impotente sem o Senhor. E nós percebemos, irmãos, que assim como flechas são ferramentas poderosas nas mãos de um guerreiro, os filhos são vistos como ativos importantes que podem impactar o mundo ao seu redor. E é aí, irmãos, que eu acho forte, irmãos, porque muitas vezes nós pensamos em impactar o mundo de tantas outras formas.
Mas a forma mais forte, irmãos, que nós como cristãos temos de impactar esse mundo é criar os nossos filhos na admoestação e no temor do Senhor. Então, portanto, irmãos, o pai sendo um guerreiro, indica que ele deve ser ativo e proativo em guiar seus filhos, assim como um arqueiro direciona suas flechas para atingir o alvo. E aqui eu acho muito interessante, porque muitas vezes eu já escutei de alguns homens o seguinte: olha, eu sou provedor, a comida está na mesa, agora você, mulher, se vire na criação dos filhos. Não, irmãos, esse salmo está nos ensinando que aquele que de fato que direciona e que ensina os filhos são os pais, o cabeça do lar, o chefe do lar. Por isso, irmãos, nós como pais, nós devemos estar atentos de como os nossos filhos estão aprendendo, de como os nossos filhos estão se comportando. Não jogando, irmãos, a carga para as mulheres, dizendo: eu já botei a comida na mesa, agora te vira. Não, irmãos, para o salmista, ele diz que nossos filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. Então, dentro dessa estrutura familiar, irmãos, é o pai, que junto, lógico, com a esposa, mas acima de tudo, o homem é que direciona a sua casa no temor do Senhor. Eu acho interessante porque lá em Efésios 6:4, quando a Bíblia diz que pais admoestem seus filhos no temor do Senhor, a palavra ali pais, que está no plural e dá uma indicação que é ambos, né? Homem e mulher, mas se você pegar essa palavra no original, a palavra ali é pater, figura masculina, pai. Ou seja, irmãos, acima de tudo, nós somos responsáveis na criação dos nossos filhos. Então, irmãos, esses versículos, portanto, não apenas celebra os filhos, mas também conclama os pais serem intencionais e dedicados na formação de seus filhos, em um mundo que pode se assemelhar a um campo de batalha. Nós estamos, irmãos, em guerra contra o mundo, em guerra contra os inimigos do povo de Deus, em guerra contra o nosso próprio coração, contra a nossa própria natureza. Por causa disso, irmãos, nós devemos instruir desde cedo os nossos filhos no temor do Senhor. Contudo, irmãos, nós devemos ser bastante cuidadosos com isso. Porque geralmente nós homens, nós somos mais brutos, né? Muitas vezes não tem muito diálogo com a gente. A gente pega logo um cinto, uma vara, para querer resolver. Eu sei que às vezes é necessário sim a vara da correção, a vara da disciplina. Às vezes não é diálogo não, é chinelada. Então, nós devemos corrigir os nossos filhos. Contudo, cuidado com a severidade. Porque muitas vezes, irmãos, os filhos procuram as mães. Você já parou para pensar isso? Lógico, a mãe é mais afetuosa, muitas vezes a mãe é mais cuidadosa, isso é da figura feminina. Mas muitas vezes, irmãos, é porque os filhos, eles têm mais medo de nós do que temor. Mais medo de nós do que respeito. Ou seja, irmãos, os filhos também, acima de tudo, devem correr para o colo do seu pai. Por causa disso, irmãos, nós devemos ter cuidado de como nós aplicamos a vara nos nossos filhos. Porque muitas vezes, ao invés de trazer marcas de amor, trarão no seu coração marcas de ira. E quantos de nós, irmãos, quantos cresceram e, infelizmente, não têm boas lembranças dos seus pais, do seu pai? Porque muitas vezes, quando lembra do pai, lembra da sua severidade. Especialmente nós do Nordeste, do interior, quanto de nós ouvimos da boca do nosso pai
Não apenas através de palavra que Ele nos ame, mas através de atitudes. Mas qual foi a última vez que você ouviu da boca do seu pai que Ele o ama? Por causa disso, irmãos, nós devemos ter cuidado. Nós que muitas vezes aprendemos a ser duros, aprendemos a ser cara fechada, muitas vezes nós passamos uma severidade para os nossos filhos que nós não deveríamos passar. Por causa disso, irmãos, nós percebemos aqui, já chegando para o final, que o ambiente aqui da porta é um ambiente jurídico que simboliza a cultura hebraica antiga. As decisões importantes ocorriam nas portas da cidade, onde se reuniam os anciãos e líderes. Assim, a presença de filhos criados no temor do Senhor traz grande honra e alegria a um pai. Por causa disso, irmãos, nós percebemos que este favor, acima de tudo, vem do Senhor. Sem a sua vontade, sem a sua bênção, não haveria filhos para edificar a casa. E sem a sua graça, não haveria bons filhos para serem o apoio dos pais. É graça, irmãos. A Bíblia nos apresenta 2 casos específicos, de tantos outros. O caso do sacerdote Eli, que o texto nos diz que ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes do Senhor, e o texto vai dizer claramente que Eli era aquele que passava a mão por cima nos pecados dos seus filhos. Por causa disso, ele é julgado e seus filhos também são julgados pelo Senhor. Contudo, irmãos, a Bíblia também nos apresenta um profeta chamado Samuel, o homem que cresceu sob os cuidados de Eli. Mas lá na frente o texto nos diz que o povo pede um rei, porque os filhos de Samuel não temiam ao Senhor. Isso nos ensina, irmãos, que é graça. Por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós sejamos diligentes, por mais que nós fazemos tudo certo, por mais que oremos, por mais que lemos a palavra com Ele, é Deus acima de tudo que é gracioso na criação dos nossos filhos. Por causa disso, irmãos, nós não, como pais, nós devemos ser, sim, diligentes, ativos no ensino dos nossos filhos. Contudo, acima de tudo, é graça e misericórdia do Senhor. Por isso, não basta, irmãos, construir uma casa bonita. Precisamos buscar uma casa edificada sobre Cristo. Não basta proteger nossos filhos, nossa família dos perigos do mundo. Precisamos precisamos ensiná-los a encontrar refúgio no Senhor. Irmãos, eu creio que essa é a forma mais forte de livrar os nossos filhos do mundo. É quando os corações deles são transformados. E você não está lá, mas porque Cristo já habita no coração dele, ele vai negar as investidas desse mundo sem a presença dos pais, do Pai perto dele. E eu acho isso fantástico. Você experimentar seu filho orando sem você estar por perto. Sua filha lendo a palavra de Deus sem você estar por perto. Seus filhos indo para a igreja sem você estar por perto. Esse, irmãos, é a maior bênção que nós podemos receber. Por causa disso, irmãos, para concluirmos, Pai, não carregue sozinho aquilo que Deus nunca pediu que você carregasse. Você não consegue acompanhar os passos do seu filho, mas Deus consegue. Talvez você não consiga falar o coração dele ou o coração dela, mas Deus pode. E quando suas mãos não puderem mais trabalhar, as mãos de Deus continuarão sustentando a sua casa, a sua família, os seus filhos. E aqui podemos descansar em Cristo.
É porque Ele vive. Nossa esperança não depende daquilo que conseguimos controlar, mas que na nossa diligência, Ele é que abençoa os nossos esforços. Por causa disso, irmãos, dependamos totalmente do Senhor. E talvez muitos, de maneira precipitada, esqueça disso. Mas não esqueça, especialmente você, pai, que está aqui e está também acompanhando essa transmissão. É Deus que abençoa os nossos esforços. Por isso que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Amém?